Olá a todos! Estou aqui para compartilhar meu relato que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Não irei dizer meu nome verdadeiro, nem o das outras pessoas que citarei no relato. Pois bem, preciso preservar minha identidade, já que os envolvidos desse relato podem vir a ouvi-lo. Por favor, peço que não me julguem. Não me orgulho nada do que fiz. Já sofri muito por isso. E estou pagando as consequências de meus atos. Mas quero deixar bem claro que também fui vítima nesta história. Meu nome é Helena. Venho de uma família da alta sociedade de São Paulo. Sou filha única de uma família tradicional e de muitos séculos. Desde menina fui preparada para dar continuidade aos negócios da família junto com meu irmão Antônio, que são muitos. Então, desde muito cedo, aprendi a tomar decisões importantes e rapidamente aprender tudo o que podia para quando chegasse a hora de ocupar o cargo que era meu por direito, eu finalmente estar pronta. Logo que fui promovida ao cargo de direção de uma das empresas, fiquei grávida de Luan. Eu e Augusto, meu esposo, tivemos que refazer nossos planejamentos. Afinal, meu esposo estava terminando a faculdade. Augusto vem de uma família simples. Seus pais tinham um pequeno café na cidade. O fato dele estar numa posição social abaixo de mim nunca foi um problema para nosso relacionamento, ao contrário de minha família, que tentou diversas vezes acabar com meu namoro, até que decidimos nos casar com meu namoro. Augusto, na época, era 13 anos mais novo que eu. Mas a idade não importa. Desde a primeira vez que o vi, eu estava decidida que me casaria com ele, contrariando meus pais e meus amigos, pois minha família, enraizada em tradições e status social, reagiu com desdém quando apresentei Augusto. O fato da família dele ter um simples café, onde ele trabalhava como gerente, foi suficiente para que erguessem uma muralha de preconceito entre nós. Lembro-me como se fosse hoje, daquela tarde de outono, quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Eu havia entrado no café, um charmoso estabelecimento, no coração da cidade, buscando o refúgio de uma chuva repentina. Augusto, com seu avental impecável e sorriso acolhedor, aproximou-se para anotar meu pedido. Tão logo pegou uma toalha limpa para que eu secasse meus longos cabelos castanhos, enquanto ele mesmo, que tímido, ficava a me admirar. Sua gentileza e a maneira como seus olhos castanhos brilhavam quando falava sobre os grãos de café especiais daquele dia me cativaram. Instantaneamente, fiquei conversando com ele até o estabelecimento fechar. Trocamos telefone e nunca mais nos separamos desde então. Nosso namoro enfrentou obstáculos desde o início. Minha mãe, Eleonora, uma socialite respeitada, não pensou duas vezes em expressar seu desagrado. Como pode pensar em se envolver com alguém tão comum? Tantos rapazes do nosso círculo de amizades com ótimas famílias, o que te faz pensar que este rapaz é melhor para você? Ela questionava, seu tom carregado de desaprovação. Meu pai, um advogado renomado, mantinha um silêncio, concordando sempre com as palavras afiadas de minha mãe. As reuniões familiares tornaram-se um campo minado. Tias sussurravam nos cantos, lançando olhares de soslaio para Augusto, que sempre se mantinha digno e educado, apesar do tratamento frio. Meu irmão mais velho, herdeiro dos negócios da família, chegou a oferecer-lhe dinheiro para que se afastasse, um gesto que me encheu de vergonha e revoltou. Mas Augusto provou ser mais forte e nobre do que qualquer um deles poderia imaginar. Ele recusou a oferta com uma firmeza serena, olhando meu irmão nos olhos e dizendo: meu amor por ela não está à venda. Não há fortuna no mundo que possa comprar o que sinto.
Com o tempo, e não sem esforço, consegui mostrar à minha família a verdadeira essência de Augusto. Não foi através de palavras, mas de ações. Quando adoeci gravemente e passei semanas no hospital, foi Augusto quem permaneceu ao meu lado dia e noite, segurando minha mão e sussurrando palavras de encorajamento, mesmo depois de exaustivos turnos no café. Foi naqueles momentos de vulnerabilidade que minha família finalmente viu o que eu sempre soube. Augusto me amava incondicionalmente. Seu amor não era motivado por minha conta bancária ou pelo sobrenome que eu carregava, mas pela pessoa que eu era. Gradualmente, as barreiras começaram a cair. Minha mãe, relutante no início, passou a convidar Augusto para os almoços de domingo. Meu pai, impressionado com a determinação e ética de trabalho de Augusto, ofereceu-lhe conselhos sobre como expandir o negócio do café. Logo que Luan nasceu, uma das primeiras providências seria contratar uma ótima babá. Fiz uma lista de exigências e mandei para as agências de recrutamento e seleção. Nunca imaginei que encontrar uma babá para o meu filho seria tão difícil. Após meses de buscas infrutíferas e experiências desastrosas, estava prestes a desistir. Foi então que meu marido sugeriu sua sobrinha, Lilian. Lilian era enteada de Laércio, irmão mais velho de Augusto, e estava buscando por emprego. Seu nome era Bianca de Souza, estava cursando pedagogia e seria uma boa oportunidade para a menina. No início fiquei receosa. Lilian tinha apenas 19 anos e pouca experiência, mas algo nela me cativou instantaneamente. Seus olhos gentis, seu sorriso acolhedor e sua disposição em aprender me conquistaram. Em poucos dias, ela se tornou parte da família. As primeiras semanas foram um sonho. Meu filho, antes tão inquieto, agora dormia tranquilamente. A casa estava sempre impecável e Liam parecia antecipar todas as nossas necessidades. Eu finalmente podia respirar aliviada, pois eu era uma mulher com múltiplas responsabilidades na empresa. Lilian fazia tudo. Cuidava muito bem de Luan, dava comida, colocava para dormir, levava no hospital e acompanhava ele em todas as suas consultas com a pediatra. Enfim, me saiu melhor que a encomenda. Ela era maravilhosa. Confesso que fiquei relutante quanto à ideia de uma babá em casa, pois não queria uma mulher estranha aqui em casa. Eu confesso, sou uma mulher ciumenta. Augusto é um homem muito charmoso e bonito. Não iria trabalhar tranquila sabendo que havia uma outra mulher dentro de minha casa. E o pior, dando em cima de meu marido. Isto não. Foi numa tarde de quinta-feira que meu mundo começou a desmoronar sutilmente. Ao chegar em casa, mais cedo que o habitual devido a uma reunião cancelada, deparei-me com uma cena aparentemente inocente, mas que despertou em mim uma inquietação profunda. Bianca e Augusto estavam na cozinha, rindo e conversando animadamente. Ela, com seus cabelos castanhos presos num coque desalinhado, mexia uma panela no fogão. O aroma doce de baunilha e canela preenchia o ambiente. Era o mingau favorito de Luan, nosso filho de 2 anos. Augusto, com as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos, observava atentamente, fazendo perguntas ocasionais sobre o preparo. É só misturar devagar assim, ouvi Bianca dizer, sua voz melodiosa ecoando pela cozinha. O segredo é não deixar empelotar. Augusto assentiu, seus olhos fixos nas mãos dela, um sorriso brincando em seus lábios. Você tem jeito para isso, Bianca? Luan tem sorte de ter você cuidando dele. Algo na intimidade
daquela cena me incomodou profundamente. Era como se eu estivesse assistindo a um quadro familiar, do qual eu não fazia parte. Nos dias que se seguiram, passei a observar com mais atenção a dinâmica de nossa casa. Bianca, que inicialmente havíamos contratado apenas como babá de Luan, gradualmente assumira mais responsabilidades. Sua presença gentil e eficiente permeava cada cômodo, cada rotina. Certa manhã, ao descer para o café, encontrei a mesa posta com esmero. Frutas frescas cortadas em formatos geométricos, bem integrais ainda quentes, e o café expresso de Augusto servido na xícara que eu lhe dera de presente em nosso primeiro aniversário de casamento. Bianca preparou tudo. Augusto comentou casualmente, mordiscando uma torrada. Ela tem um toque especial, não acha? Assenti mecanicamente, um nó se formando em minha garganta. Aquela tarefa, preparar nosso café da manhã, sempre fora minha. Um ritual que eu prezava desde o início de nosso casamento. Vê-la usurpada com tanta naturalidade me deixou com um gosto amargo na boca. A gota d'água veio numa noite de sábado. Acordei sobressaltada por volta das 2 da manhã, o silêncio da casa quebrado apenas pelo suave ronronar do ar-condicionado. Estendi a mão para o lado de Augusto na cama, encontrando apenas o lençol frio. Levantei-me e caminhei silenciosamente pelo corredor. Passei pelo quarto de Luan. Ele dormia tranquilamente em seu berçom. O quarto de Bianca, logo ao lado, estava vazio. A cama intocada. Com as mãos trêmulas e a respiração ofegante, com medo do que eu poderia vir a presenciar, comecei a caminhar pela casa. Um feixe de luz e o som baixo da televisão vinham da sala de estar. Ao me aproximar, ouvi risos abafados e murmúrios vindos da sala de estar. Parei na entrada da sala, a porta estava aberta. Fiquei congelada pela cena diante de meus olhos. Augusto e Bianca estavam sentados no sofá, próximos demais para um patrão e uma babá. Uma garrafa de vinho tinto pela metade e 2 taças ocupavam a mesa de centro. Na TV, passava uma comédia romântica. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia, fazendo os dois se assustarem. Augusto se levantou rapidamente, uma expressão de culpa estampada em seu rosto. Entregava que ali estava acontecendo algo além do profissional. Helena, nós só estávamos... Não nada do que você está pensando. Calma. Deixa eu te explicar. A Bianca queria muito ver este filme. E eu fiz companhia para a Bianca. Veja, ela é minha sobrinha, é da família. Que desconfiança boba. A gente só estava, Helena, a gente... Vocês só estavam o quê? Cortei, a raiva crescendo em meu peito. Assistindo um filme às 2 da manhã, bebendo vinho, enquanto eu dormia lá em cima. Bianca se encolheu no sofá, seu rosto pálido. Senhora Helena, não é o que a senhora está pensando. Eu só... Desculpe, mas eu não achei nada demais. O seu esposo, que é meu tio, só foi gentil comigo. Você só o quê, Bianca? Interrompi, minha voz tremendo de emoção. Só estava cuidando do meu marido também. Isso faz parte das suas atribuições como babá. Augusto deu um passo em minha direção, as mãos estendidas em um gesto apaziguador. Helena, querida, você está exagerando. Nós só estávamos conversando. Bianca teve um dia difícil. Ela tem asma. Eu cheguei mais cedo em casa e a encontrei passando mal. A levei para o hospital. A trouxe para casa e decidi dar um pouco de alegria a ela. E você achou que consolar a babá no meio da noite era sua responsabilidade? Sabe, Augusto,
Eu não sei se já se passou pela sua cabeça, mas eu também tenho dias difíceis naquela empresa. São milhares de responsabilidades para uma mulher que aos 21 anos já estava à frente de um dos escritórios mais conceituados deste país. Retruquei, as lágrimas começando a brotar em meus olhos. Desde quando vocês têm essas sessões noturnas? O que mais acontece quando eu não estou olhando? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto me olhava com uma mistura de surpresa e mágoa, enquanto Bianca parecia querer desaparecer no estofado do sofá. Eu quero você fora desta casa agora, Bianca. Declarei minha voz fria e decidida. Pegue suas coisas e saia. Amanhã acertamos os detalhes do seu desligamento. Helena, não seja irracional, Augusto tentou argumentar. É madrugada. Não podemos simplesmente... Não me diga o que posso ou não posso fazer na minha própria casa. Explodi. Se você está tão preocupado, por que não a acompanha até a porta? Naquele momento, o choro de Luan ecoou pelo monitor do bebê. O som pareceu quebrar o transe em que todos estávamos. Eu vou cuidar dele, disse Augusto, passando por mim em direção às escadas. Fiquei ali, tremendo, enquanto Bianca reunia suas coisas em silêncio. Quando ela passou por mim em direção à porta, nossos olhares se cruzaram. Vi medo, confusão e algo mais que não consegui decifrar. Assim que a porta se fechou atrás dela, desabei no sofá, as lágrimas finalmente correndo livremente. O que aconteceria agora? Como havíamos chegado a este ponto? E mais importante, o que aquela noite revelara sobre meu casamento que eu não quisera ver antes? Um filme passou sobre minha cabeça. Bianca era doce, meiga, boa, até demais. Luan, meu filho, gostava mais dela do que de mim, que sou a mãe. Meu Deus! Augusto ultimamente estava meio que distante de mim. Antes sempre me buscava na empresa. Agora diz que está cansado, sempre exausto para tudo comigo, mas tem disposição para ficar assistindo sessão de filmes com vinho com a babá. Nos últimos meses, percebi uma mudança sutil, mas inegável, no comportamento de Augusto. Era como se um véu invisível tivesse sido colocado entre nós, tornando-o cada vez mais distante e inacessível. No início, eram pequenas coisas que eu mal notava. Augusto começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com a desculpa de reuniões importantes ou projetos urgentes. Quando questionado, ele sorria cansado e dizia: "Você sabe como é, amor. O café está expandindo, preciso estar lá para supervisionar tudo, ponto." Mas não era apenas o tempo físico que ele passava longe de casa. Mesmo quando estávamos juntos, Augusto parecia estar em outro lugar. Nossas conversas, antes animadas e cheias de planos para o futuro, tornaram-se monólogos entrecortados por seus ocasionais distraídos. Lembro-me vividamente de uma noite, há cerca de 3 semanas. Eu havia preparado um jantar especial, ravioli de cogumelos, o prato favorito de Augusto. Acendi velas, coloquei uma música suave de fundo. Quando ele chegou, mal notou o ambiente. "Augusto", chamei suavemente. "Não está sentindo um cheiro delicioso?" Durante o jantar, tentava várias vezes puxar assunto. Falei sobre Luan, sobre os planos para as férias de verão. Até mencionei a ideia de termos outro filho. Mas cada tópico era recebido com respostas curtas e vagas. "Talvez possamos ir à praia no próximo mês", sugeri, esperançosa. Veremos. Tenho que checar a agenda do café.
foi sua resposta distraída. O abismo entre nós não se limitava apenas às conversas. Nossos momentos de intimidade tornaram-se cada vez mais raros. Augusto sempre tinha uma desculpa. Estava cansado, estressado, ou simplesmente adormecia assim que sua cabeça tocava o travesseiro. Uma manhã, acordei mais cedo que o habitual e o encontrei sentado na varanda, uma xícara de café nas mãos, olhando fixamente para o horizonte. Por um momento, vislumbrei uma expressão de profunda melancolia em seu rosto, algo que nunca havia visto antes. Augusto? Chamei suavemente. Está tudo bem? Ele se virou surpreso e por um breve instante vi vulnerabilidade em seus olhos. Mas tão rápido quanto apareceu, a expressão se foi substituída por seu sorriso habitual, embora um pouco forçado. Claro, amor. Só estava pensando no dia que temos pela frente. Tentei várias vezes abordar o assunto diretamente. Augusto, sinto que estamos nos distanciando. Podemos conversar sobre isso? Mas ele sempre desconversava, dizendo que era apenas uma fase, que estava estressado com o trabalho, que eu estava imaginando coisas. Foi nesse contexto de distanciamento e comunicação falha que Bianca entrou em nossas vidas. No início, vi sua presença como uma bênção. Alguém para ajudar com Luan, para aliviar um pouco da pressão do dia a dia. Não percebi que, aos poucos, ela estava preenchendo os espaços vazios que Augusto deixava. Agora, eu não me do ano do. Olhando para trás, vejo como fui ingênua. O distanciamento de Augusto não era apenas um problema de comunicação ou estresse no trabalho. Era um sintoma de algo muito mais profundo, algo que eu temia enfrentar. Enquanto observava Augusto se afastar cada vez mais, uma pergunta pairava em minha mente. Será que ainda havia espaço para mim na vida dele? Ou será que, sem perceber, eu já estava sendo substituída? Pedi umas férias no trabalho até decidir o que fazer a respeito da demissão de Bianca. Após a noite turbulenta em que expulsei Bianca, Augusto passou dias tentando me convencer a reconsiderar minha decisão. Ele argumentava incansavelmente, ressaltando como Bianca era eficiente, como Luan a adorava e como nossa rotina havia melhorado desde sua chegada. Helena, querida, Augusto dizia, sua voz suave e persuasiva. Você não acha que reagiu de forma exagerada? Bianca é apenas uma jovem dedicada ao trabalho. Não há nada entre nós. Relutante, acabei cedendo. O argumento final de Augusto foi pragmático. Encontrar uma babá tão competente e confiável é quase impossível. Pense em Luan. Assim, Bianca retornou. Os primeiros dias foram tensos, com olhares desconfiados de minha parte e sorrisos tímidos dela. Mas, gradualmente, a rotina se restabeleceu. Bianca parecia mais discreta, mantendo uma distância respeitosa de Augusto. E ele, por sua vez, mostrava-se mais atencioso comigo. As semanas se passaram, e lentamente, baixei minha guarda. Talvez, pensei, tivesse realmente exagerado naquela noite. Augusto e eu estávamos mais próximos, saíamos para jantares românticos e até planejávamos uma segunda lua de mel. Contudo, o destino, ou algo mais sinistro, tinha outros planos. Numa tarde de sábado, retornei mais cedo de uma sessão de spa, um presente de Augusto. A casa estava silenciosa, exceto por sons abafados vindos do escritório. Aproximei-me silenciosamente, o coração acelerado por um pressentimento sombrio. A porta estava entreaberta. Através da fresta,
vi uma cena que dilacerou meu coração. Augusto e Bianca, enlaçados num beijo apaixonado. As mãos dele percorriam as costas dela com familiaridade, enquanto ela sussurrava palavras que não pude distinguir. Fiquei paralisada, incapaz de me mover ou fazer qualquer som. Foi então que notei algo estranho. Um brilho tênue, quase imperceptível, emanava das roupas de Augusto. Recuei em silêncio. Minha mente um turbilhão de emoções e perguntas. Aquele brilho não era natural. Lembrei-me de histórias que minha avó contava, sobre magias e encantamentos. Seria possível? Nos dias que se seguiram, observei Augusto com a atenção redobrada. Seu comportamento oscilava. Em alguns momentos, era o marido amoroso de sempre. Em outros, parecia hipnotizado pela presença de algum tipo de energia. Uma noite, enquanto Augusto tomava banho, decidi investigar. Entrei em seu closet, um cômodo separado do meu, uma configuração que agora me parecia providencial. Com as mãos trêmulas, comecei a examinar suas roupas. Foi então que encontrei pequenos símbolos bordados nas costuras internas de suas camisas favoritas, tão diminutos que passariam despercebidos a um olhar casual. Reconheci alguns deles das antigas histórias de minha avó. Símbolos de atração, desejo e submissão. Meu sangue gelou. Bianca não era apenas uma babá sedutora, era uma praticante de artes obscuras, usando magia para enfeitiçar meu marido. Decidi procurar ajuda. Lembrei-me de uma tia-avó, irmã de minha avó, que vivia em uma cidade próxima. Ela sempre foi considerada a excêntrica da família, conhecida por seus conhecimentos em ervas e rituais antigos. Enquanto dirigia para a casa de tia Eleonora, 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Como quebrar o feitiço? Como confrontar Bianca? E Augusto? Ele era uma vítima ou um participante voluntário? Ao chegar à casa da tia Eleonora, uma construção antiga cercada por um jardim exuberante, senti uma mistura de esperança e apreensão. Quando ela abriu a porta, seus olhos sábios me examinaram de cima a baixo. A porta rangeu suavemente, quando tia Eleonora a abriu, revelando sua figura imponente envolta em um xale de cores vibrantes. Seus olhos, profundos e sábios, brilharam com um misto de preocupação e afeto ao me ver. Ah, Helena, ela disse, sua voz rouca, mas acolhedora. Estava esperando por você. Entre, querida, temos muito que conversar e pouco tempo. Oh. Hesitei por um momento, antes de cruzar a soleira. O ar dentro da casa estava pesado, com o aroma de ervas secas e incenso. Uma mistura que sempre me fazia sentir como se estivesse entrando em outro mundo. Enquanto seguia tia Eleonora para dentro, meu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança borbulhando em meu peito. A sala de estar de tia Eleonora era um caleidoscópio de cores e texturas. Tapetes persas cobriam o chão de madeira. Prateleiras arqueavam sob o peso de livros antigos e curiosidades místicas. E velas de várias cores cintilavam em cantos estratégicos, lançando sombras dançantes nas paredes. Sentei-me em uma poltrona de veludo vermelho, gasto, afundando nela como se buscasse conforto, em seu abraço. Tia Eleonora se acomodou à minha frente, seus olhos nunca deixando os meus. Conte-me tudo, minha querida. Ela disse suavemente, inclinando-se para a frente. E assim, o fiz. As palavras jorraram de mim, como uma represa que finalmente se rompe. Falei sobre os problemas no meu casamento, as mudanças sutis em Ricardo, a crescente sensação de distância entre nós. E então, com a voz trêmula, contei sobre Bianca, sobre suas visitas frequentes, seu olhar predatório,
a forma como Ricardo parecia se transformar na presença dela. Eu sei que parece loucura, tia, sussurrei, lágrimas queimando nos cantos dos meus olhos. Mas tenho certeza de que ela está usando algo. Magia, feitiçaria, não sei. Só sei que não é natural. Ao chegar à casa da tia Eleonora, uma construção antiga cercada por um jardim exuberante, senti uma mistura de esperança e apreensão. Quando ela abriu a porta, seus olhos sábios me examinaram de cima a baixo. A porta rangeu suavemente quando tia Eleonora abriu, revelando sua figura imponente e envolta em um xale de cores vibrantes. Seus olhos, profundos e sábios, brilharam com um misto de preocupação e afeto ao me ver. Helena, ela disse, sua voz rouca mas acolhedora. Estava esperando por você. Entre, querida. Temos muito o que conversar e pouco tempo. Olha. Hesitei por um momento antes de cruzar a soleira. O ar dentro da casa estava pesado com o aroma de ervas secas e incenso. Uma mistura que sempre me fazia sentir como se estivesse entrando em outro mundo. Enquanto seguia tia Eleonora para dentro, meu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança, borbulhando em meu peito. A sala de estar de tia Eleonora era um calidoscópio de cores e texturas. Tapetes persas cobriam o chão de madeira. Prateleiras arqueavam sob o peso de livros antigos e curiosidades místicas. E velas de várias cores cintilavam em cantos estratégicos, lançando sombras dançantes nas paredes. Sentei-me em uma poltrona de veludo vermelho gasto, afundando nela como se buscasse conforto em seu abraço. Tia Eleonora se acomodou à minha frente, seus olhos nunca deixando os meus. Conte-me tudo, minha querida. Ela disse suavemente, inclinando-se para a frente. E assim o fiz. Falei sobre os problemas no meu casamento, as mudanças sutis em Ricardo, a crescente sensação de distância entre nós. E então, com a voz trêmula, contei sobre Bianca, sobre suas visitas frequentes, seu olhar predatório, a forma como Ricardo parecia se transformar na presença dela. Eu sei que parece loucura, tia, sussurrei, lágrimas queimando nos cantos dos meus olhos. Mas tenho certeza de que ela está usando algo. Magia, feitiçaria, não sei. Só sei que não é natural. Tia Eleonora ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de calma, mas vi a preocupação crescer em seus olhos. Quando terminei, ela se levantou lentamente e veio até mim. Seus braços me envolveram em um abraço apertado, e senti como se toda a tensão dos últimos meses estivesse sendo drenada do meu corpo. Oh, minha doce Hela, ela murmurou, sua voz carregada de emoção. Você está certa em buscar ajuda, mas devo adverti-la. O caminho que você está considerando é perigoso e imprevisível. Ela se afastou, segurando meus ombros e olhando profundamente em meus olhos. Magia não é brincadeira, querida. Não é algo que possa ser facilmente remediado ou corrigido no caso de arrependimento. Cada ação tem consequências, algumas que nem podemos prever. Engoli em seco, sentindo o peso de suas palavras. Mas o que mais posso fazer, tia? Não posso perder minha família. Não posso perder Ricardo para ela. Tia Eleonora suspirou, voltando para sua cadeira. Entendo sua dor e seu medo, Helena. Mas peço que pense bem antes de tomar qualquer decisão.
Há sempre alternativas, mesmo quando não conseguimos enxergá-las de imediato. Assenti lentamente, sentindo uma mistura confusa de emoções. Parte de mim queria agir imediatamente, fazer qualquer coisa para salvar meu casamento. Mas outra parte, a parte que sempre confiou na sabedoria de tia Eleonora, sabia que ela estava certa em pedir cautela. O que devo fazer então? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Tia Eleonora sorriu gentilmente. Por agora, minha querida, respire. Descanse. Deixe-me pesquisar um pouco mais sobre essa situação. Volte em 3 dias e conversaremos novamente. Até lá, observe. Preste atenção não apenas em Ricardo e Bianca, mas em você mesma, em seus sentimentos, seus instintos. Levantei-me, sentindo-me simultaneamente aliviada e frustrada. Enquanto caminhava em direção à porta, percebi que minha jornada para salvar meu casamento e minha família estava apenas começando, e seria uma batalha não apenas contra Bianca, mas contra forças que eu mal compreendia, incluindo as que residiam dentro de mim mesma. Tia Eleonora me acompanhou até a porta, seu braço reconfortante ao redor dos meus ombros. Lembre-se, Helena, ela disse suavemente. O amor verdadeiro é a magia mais poderosa de todas. Confie nele. Enquanto eu saía para a noite fresca, as palavras de tia não saíam de minha mente. Eu tinha 3 dias para refletir, para observar, para me preparar. 3 dias antes de mergulhar em um mundo que eu nunca imaginei que existisse. Com um último olhar para a casa de minha tia, eu parti, determinada a lutar pelo meu amor, mas ciente dos perigos que me aguardavam. O sol já se punha quando cheguei em casa. Eu estava cansada, porém esperançosa. Minha mente ainda estava repleta das palavras de tia Eleonora, ecoando em meus pensamentos enquanto girava a chave na fechadura. O silêncio que me recebeu parecia diferente, pesado, carregado de uma tensão palpável, que fez meu coração acelerar instantaneamente. Subi as escadas, meus passos ecoando na casa quieta. A porta do nosso quarto, meu e de Augusto, estava entreaberta, uma faixa de luz escapando pela fresta. Empurrei-a suavemente, e foi então que meu mundo desabou. 2 malas grandes estavam no chão, repletas e fechadas. Roupas cuidadosamente dobradas, prontas para uma partida. E lá, sentado na beira da nossa cama, a cama que compartilhamos por tantos anos, estava Augusto. Seu rosto estava pálido, os olhos baixos, as mãos entrelaçadas no colo em um gesto de nervosismo que eu conhecia tão bem. Augusto, minha voz saiu como um sussurro estrangulado. O que está acontecendo? Ele levantou os olhos para mim, e o que vi neles me gelou até os ossos. Não havia raiva, não havia acusação, apenas uma tristeza profunda e uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Helena, ele disse, sua voz suave, mas firme. Eu estou partindo, ponto. As palavras atingiram-me como um soco no estômago. Minha mente girava, incapaz de processar o que estava ouvindo, o que estava vendo. Como assim? Partindo. As palavras saíram entrecortadas, minha voz subindo uma oitava. Augusto, do que você está falando? Isso é algum tipo de piada? Ele se levantou lentamente, seus movimentos cuidadosos como se estivesse lidando com um animal assustado. Não é uma piada, Helena. Eu sinto muito, mas preciso ir embora. Ela chegou ao fim. Pum. A raiva explodiu dentro de mim, misturada com um medo avassalador. Chegou ao fim?
Chegou ao fim? Eu gritava agora, as lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Como você pode dizer isso? Como você pode simplesmente decidir isso sozinho? Avancei para ele, minhas mãos tremendo. É ela, não é? É a Bianca. O que ela fez com você? O que ela te disse? Augusto recuou um passo, erguendo as mãos em um gesto apaziguador. Helena, por favor, isso não tem nada a ver com Bianca. São as coisas. Nossa relação. Você não percebe. Nós não somos mais um casal. Não de verdade. Suas palavras eram como pedras jogadas contra mim, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Como você pode dizer isso? Depois de tudo que passamos juntos, depois de todos esses anos, ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. É exatamente por isso, Helena. Por todos esses anos, as coisas foram acontecendo, mudando, e nós não percebemos, ou talvez não quisemos perceber. Mas agora eu vejo claramente. E não posso mais fingir. Você sempre foi uma profissional maravilhosa. Mas para nosso relacionamento isto não basta. Você é maravilhosa, mas não para mim. Não mais. Eu cambaleei para trás, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Você está dizendo que todo o nosso amor, toda nossa vida juntos, era uma mentira? Não, Helena, ele disse. Sua voz suave novamente. Não era uma mentira. Era real. Tão real. Mas as coisas mudam. As pessoas mudam. Ele se aproximou de mim, hesitante, como se quisesse me confortar, mas não soubesse se tinha esse direito. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Nunca quis te machucar, mas ficar só machucaria mais a nós dois no longo prazo. Eu o encarei, minha visão embaçada pelas lágrimas. Queria gritar, queria implorar, queria lutar, mas algo em sua expressão, a mistura de determinação e pesar, me disse que seria inútil. Para onde você vai? Perguntei finalmente, minha voz quase inaudível. Para a casa de um amigo, por enquanto, ele respondeu. Vou te deixar o endereço e prometo. Vamos conversar mais. Resolver as coisas práticas. Mas agora eu preciso ir. Ele pegou as malas, movendo-se em direção à porta. Parou ao meu lado. Hesitou por um momento. Eu realmente sinto muito, Helena. Espero que um dia você possa me perdoar. E então ele estava indo, seus passos apressados pela escada, a porta da frente se abrindo e fechando. E eu fiquei ali, no quarto que compartilhamos por tantos anos, cercada pelos vestígios de nossa vida juntos, sentindo como se meu mundo inteiro tivesse acabado de desmoronar. As palavras de tia Eleonora não saíam de minha mente. O amor verdadeiro é a magia mais poderosa de todas. Ponto. Mas naquele momento, enquanto as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto, eu me perguntava se alguma magia seria forte o suficiente para consertar o que havia sido quebrado. Recorri a coisas mais fortes. Minha tia era muito sábia, mas eu não iria deixar aquele homem de bandeja para aquela garota, não. Ela não. Pela manhã, uma vizinha veio me procurar. Era a senhora mais antiga daquele condomínio de casas. Ela pediu para entrar, e meio tímida e indecisa sobre o que ela iria me dizer, resolveu abrir o jogo. Ela disse que sabia de tudo, que via diversas vezes Augusto e Bianca saindo sozinhos quando eu não estava em casa. Ele chegava mais cedo, 16h já estava em casa. Seu gerente e supervisor cuidavam de tudo. Eu chegava às 20 horas, portanto,
Neste ínterim, ele era livre, inclusive para ficar com Bianca nas minhas costas. E era isto que acontecia. Dona Isadora, a vizinha, me contou tudo e mais. Ela resolveu segui-los um dia por curiosidade, pois achava um verdadeiro absurdo o que Augusto estava fazendo comigo. Helena, eu o segui e me arrependi. Eles foram parar em um motel. Ficaram lá por 2 horas. Eu fiquei confusa, já que ela é sobrinha dele. Eu corrigi Dona Isadora, dizendo que era sobrinha de consideração, não de sangue. Ela deu um salto e, pela sua face, me tirou como idiota. Colocar uma garota daquela em minha própria casa e achar que nada iria acontecer com meu marido. Movida pelo desespero e pela raiva, busquei os conhecimentos ocultos da minha tia, uma mulher conhecida por suas práticas antigas e proibidas. Se ele não pode ser meu, não será de ninguém, pensava eu, com o ódio consumindo meu coração. Na calada da noite, realizei um ritual macabro, invocando forças das trevas. O preço era alto, mas eu estava disposta a pagar. No entanto, a magia tem suas próprias regras e o destino sua própria justiça. Na manhã seguinte, um acidente trágico aconteceu. Bianca, a jovem pela qual meu marido se apaixonara, foi encontrada sem vida. O choque tomou conta de todos e ele, devastado, não conseguia entender o que havia acontecido. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Tudo começou como um simples ciúme, mas aos poucos, essa sensação foi crescendo dentro de mim, até se tornar um ódio incontrolável. Eu sabia que ele estava se afastando, que o amor entre nós estava esfriando, e a cada dia que passava, sentia que ele se aproximava mais daquela garota Bianca. Eu não conseguia suportar a ideia de perdê-lo. Ele era meu, sempre foi, e eu não ia deixar que ela o tomasse de mim. Recorri a coisas que eu nunca pensei que fosse capaz de fazer. Minha tia... ela sempre foi sábia. Sempre mexeu com essas coisas que ninguém entende. Eu sabia que ela tinha um poder, algo que poderia me ajudar, e eu fui atrás disso. Eu fiz o ritual, invoquei forças que eu nem sabia que existiam. Naquele momento, eu estava cega pelo desespero. Não pensei nas consequências, só queria uma coisa: que ele voltasse para mim e que aquela garota sumisse das nossas vidas. Mas as coisas saíram do meu controle. Tudo aconteceu naquela noite. Bianca estava voltando de uma festa com Augusto. Sim, eles estavam juntos. Eram amantes. Foi um segundo de distração de Augusto no volante. Uma caminhonete acertou em cheio o lado do carona de Bianca. Ela não resistiu. Faleceu na hora. Ali mesmo. Eu não queria que ela morresse. Eu só queria que ela fosse embora. Que sumisse. Que parasse de ser uma ameaça. E agora, aqui estou eu, carregando esse peso, esse remorso que me consome dia e noite. Augusto ficou muito doente. Se sentia culpado pelo ocorrido com Bianca. Ele foi embora para um país distante. Comprou uma fazenda e nunca mais voltou. Eu vejo o rosto dela em todos os lugares. Ouço a voz dela nos meus sonhos. E o pior de tudo, ele, o homem que eu tanto amei, está mais distante do que nunca. Ele não é mais o mesmo. Eu destruí o que havia de bom entre nós. Agora estou sozinha e a culpa me corrói. Eu queria voltar no tempo, desfazer o que fiz, mas sei que isso é impossível. Estou pagando o preço pelo meu egoísmo, pelo meu desejo insaciável de controle. Aprendi da pior maneira que brincar com forças que não compreendemos pode nos destruir por completo. Eu só queria tê-lo de volta, mas o que consegui foi uma vida de arrependimento e dor.